Amigas e amigos, neste Dia Internacional das Mulheres é importante a gente parabenizá-las por sua luta, por sua batalha histórica, parabenizar também os homens que participam desta luta e que compreendem a importância central da emancipação feminina. Mas é preciso também fazer uma reflexão neste dia para a gente compreender em profundidade o significado desta bandeira. Não é possível a gente falar numa sociedade desenvolvida, democrática, civilizada, sem ter na devida conta o papel central da emancipação feminina. Isso foi provado aí ao longo da história. As feministas e os feministas produziram importantes trabalhos teóricos sobre isso, sobre a importância da emancipação da mulher. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, deixo o link aqui para vocês darem uma olhadinha num artigo que eu fiz, demonstrando que esta produção teórica resultou no ideal, e esse ideal obteve conquistas fundamentais, conquistas importantíssimas, que vem aí principalmente da Revolução Russa, que a gente comemora agora neste ano o seu centenário. Foi ali uma espécie de um divisor de águas no que diz respeito à emancipação feminina. Óbvio que foram conquistas elementares, para se ter uma ideia do grau de opressão da mulher. Conquistas como, por exemplo, o direito ao voto, porque a inserção da mulher na sociedade, na participação da democracia, é uma questão tão básica, tão elementar, mas que foi uma conquista fundamental, uma conquista importante, que só foi possível com a organização e com a luta das mulheres. Elas produziram também, não só elas, todos que participam desta luta pela emancipação da mulher, produziram trabalhos teóricos que dá a devida dimensão do que significa a luta pela emancipação feminina. Está aqui no artigo que eu falei, que eu mencionei, várias citações desses trabalhos, na origem, por que existe a opressão da mulher, como é possível a gente superar esta opressão, nessas relações sociais brutalizadas que a gente vê, na atual situação em que a gente vive, que aliás é um processo de regressão civilizatória, de perdas de conquistas de direitos. Aqui no Brasil nós estamos vendo isso aí, a hegemonia neoliberal, o projeto neoliberal. Basta pegar aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência principalmente, para a gente ver como as mulheres são duramente atingidas pela regressão civilizatória que representa o projeto neoliberal. No mundo todo a gente está vendo isso, a gente está vivendo, na verdade, tudo isso. Basta a gente prestar um pouco de atenção nos noticiários, em como esta nova fase do capitalismo, essa crise do capitalismo, vem tratando aí as questões sociais, as conquistas sociais, democráticas, civilizatórias. Por isso que eu disse que é uma regressão social. Aqui no Brasil nós tivemos um caso muito emblemático. O ciclo de governos dos ex-presidentes Lula e Dilma lutaram aí para o avanço de algumas questões aí da condição da mulher, e a gente viu a reação, viu como isso foi tratado, como a presidenta Dilma Rousseff foi tratada, com total desrespeito, machismo descarado. Inclusive o Aécio Neves, no debate agora das últimas eleições, como ele tratou a presidenta Dilma, com vulgaridade, com leviandade. Isso também serve para a gente refletir sobre a subjetividade que existe na sociedade, nas relações entre homens e mulheres. Sem contar a questão aí econômica, questão social, que as mulheres são submetidas aos trabalhos mais duros, a diferença na remuneração, a dupla jornada, a tripla jornada, tem essa questão da subjetividade que a gente precisa trabalhar nela também. Essa compreensão difusa que tem sobre a condição da mulher, sobre o papel da mulher, sobre como os homens tratam as mulheres, como os homens veem as mulheres. Essa subjetividade que às vezes pega inclusive quem tem consciência social. Vejam como é importante a gente ter sempre isso na devida conta para a gente compreender o que é a condição da mulher numa sociedade como essa, de opressão, superexploração. Mais recentemente a gente viu também aqui o caso da Dona Marisa, como eles trataram aí, como a direita tratou a Dona Marisa, não só agora no episódio da sua morte, que isso foi uma coisa escandalosa, vergonhosa, uma mancha na civilização, uma nódoa que causa repugnância só de a gente lembrar e pensar
no que foi o tratamento que eles deram aí, porque a direita, de uma maneira geral, deu para a Dona Marisa. Quando ela foi primeira-dama, eu não falo aí desses doidos, desses cachorros loucos que ficam aí latindo nas redes sociais, eu falo mesmo do refinamento político da direita, na mídia, os discursos. É como as mulheres que defendiam Lula e a Dilma no Congresso Nacional foram tratadas. E não só aquele troglodita do Bolsonaro, né? Não é só ele, não. Se a gente prestar um pouco de atenção, a gente vai ver como que esse machismo, como que a direita trata isso como uma questão fundamental para ela. Está na sua lógica, no seu ideal, a opressão da mulher. A opressão de uma maneira geral, evidentemente, mas a mulher tem, pela sua condição social, ela sofre muito mais essa opressão. Não é possível, portanto, a gente falar em superação, em progresso social, em desenvolvimento, sem a gente ter essa questão na devida conta. Sem a gente prestar atenção nessa subjetividade que eu falei aqui. Sem a gente ter também sempre em conta na questão política, a representatividade política. Quantas mulheres tem no Congresso Nacional, no Senado Federal, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas? Vou mais além. Nas organizações sindicais, nos movimentos sociais. Como essa questão é tratada, como o papel da mulher é tratado. Nas relações domésticas, relação de pai, filha, marido, mulher. Tudo isso está nessa subjetividade que eu falei aqui. Portanto, a gente compreender a importância da emancipação feminina é uma questão fundamental para quem quer ser civilizado, para quem quer ser democrático, para quem procura a fraternidade nas relações humanas, nas relações sociais. É preciso ter isso na devida conta, sem sexismo, que é homem e a mulher, que tem que pôr o homem de um lado, mulher do outro. Homens têm, sim, um papel fundamental na luta pela emancipação feminina. A rigor tem um papel, às vezes, até mais importante do que a própria mulher. Se o homem não tiver consciência de que ele vive num ambiente de subjetividade machista, dificilmente ele se liberta do seu próprio machismo. Importante a gente refletir sobre isso para a gente buscar aí uma nova sociedade desenvolvida, fraterna, como eu disse aqui, uma sociedade socialmente justa. Que esse é o ideal de todo o ser, que se pauta pelo humanismo, que não foi esvaziado de humanismo por crenças obscurantistas, essas religiões fundamentalistas, por essa pregação fascista midiática, que a gente está vendo muito isso agora no processo golpista. A gente sempre procurar absorver o que tem de ideal humanista, para que a gente possa lutar por questões fundamentais como essa, que é a emancipação feminina. E se manter aí no combate a esse processo aí de opressão, de tentativa de perpetuação desta sociedade, ou pelo menos de continuidade dessa sociedade moribunda, baseada aí na violência nas relações sociais, nas relações entre as pessoas. O ideal socialista, numa palavra, num resumo. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.